Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Na lição de terça-feira, o título é As Parteiras Hebreias. Irmãos, a gente não conhece a história dessas parteiras, mas o seu nome nunca foi esquecido. O seu nome, de fato, prevaleceu. Interessante, irmãos, que os faraós não tinham os títulos que eram dados, era como se fosse um título de liderança, feito um governador, um presidente. É um título que é dado, mas por trás dele existe uma pessoa. Qual era o nome desse faraó? Ele de fato não é mencionado. Acreditamos pela história que seja talvez Ramsés II, o que estava ali com ele, atuando com Moisés. Mas o seu nome não é mencionado, o seu nome não é falado até então. Mas essas duas mulheres hebreias, as parteiras, têm os seus nomes registrados. Sifrá, que quer dizer beleza, e Puá, que tem algo relevante semelhante com esplêndido. Os seus nomes tinham algo a ver como um adjetivo positivo. E de fato as suas vidas foram de fato belas e esplêndidas. Isso porque elas temeram ao Senhor. Lembre-se, irmãos, de que antes de Salomão dizer em Eclesiastes 1, verso 7, que o temor do Senhor é o princípio do saber, Jó já falou isso bem antes, no capítulo 28, 29, quando fala assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, e o afastasse do mal o entendimento. Jó sabia sobre isso e ele levou em consideração a importância de temer a Deus. Essas mulheres aqui, irmãos, diante do decreto que o rei tinha dado, elas preferiram correr o risco da morte do que obedecer à ordem daquele faraó tão mau, tão cruel. O livro de Atos, o próprio Pedro fala assim: importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos capítulo 5 e o verso 29. E o capítulo 4, 19 fala assim: será que para vocês importa a gente fazer com que vocês querem? Não seria mais interessante obedecer a Deus acima de tudo? E o salmo que se encontra no meio da Bíblia, Salmo 118, e o verso 8: é melhor confiar em Senhor, ou melhor obedecer a Deus, do que confiar nos homens. Sempre, irmãos, a obediência a Deus vai lhe dar condição favorável. Aquelas hebreias, correndo o risco de morrer, elas não pegaram as crianças e jogaram no Nilo. Aquilo, irmãos, era um ato não só de crueldade, porque o Nilo era infestado de crocodilos, mas também como se fosse uma oferta ao deus Ra, o panteão dos deuses egípcios. E diante disso, a gente observa que, por mais que ele tivesse desejo de extinguir, de extirpar, de destruir toda a origem, toda a continuação dos hebreus, Deus preservou. E é interessante que o verso 21, 20 e 21 do capítulo 1 de Êxodo fala assim: e Deus abençoou as parteiras e lhe concedeu família. O que isso quer dizer? Dá-se um parecer de que aquelas mulheres não tinham filhos. Elas eram parteiras, elas tinham um ofício para servir à corte egípcia, mas não tinham família em si. E é bem provável que essa expressão constituir famílias, ou deu-lhe famílias, quer dizer, vocês serão férteis, fecundos, vocês terão famílias também. E pela bondade de Deus, Deus preservou aquelas parteiras em uma condição extremamente favorável. Sabe, assim como Nilo era o considerado deus dos egípcios, aqui tem uma frase interessante, olha. Os egípcios acreditavam que o faraó era um deus da terra, Ra, e também identificado com os deuses Osíris e Horus. Ra era considerado o mais importante divindade egípcia. Era chamado do próprio Sol, ou o próprio deus Sol. Aí isso nos chama atenção. A nona praga, ela é uma praga que envolve escuridão. Deus mostrou superioridade também na nona praga quando o Sol acaba perdendo a sua importância. Ou seja, o Sol deixa de existir por um tempo. Há uma escuridão ali por um certo tempo. Então Deus mostrou quem de fato Ele é. E é assim que Deus faz valer. Por isso que o livro de Êxodo, irmãos, é considerado como o livro das boas novas. O livro das boas notícias. O autor, Champlin, em seu comentário, ao comentar o livro do Êxodo, ele botou assim, ó: Êxodo, o livro da redenção. Olha que interessante. Aí ele faz menção sobre o que Deus disse a Moisés, mas aqui no comentário dele, olha o que ele fala aqui, ó: o livro da redenção. E de fato é um livro da redenção. É um livro das boas notícias. Eu e vocês devemos levar em consideração muito que o Evangelho são as boas novas. E no livro de Êxodo nós encontramos essas boas novas. Olha o que foi que Deus fez com todo o povo de Israel, como também com as parteiras, a bênção que ele as estendeu.
Irmãos, aqui vem uma aplicação. Eu e você devemos sempre priorizar a obediência a Deus, mesmo em face da morte. A promessa que Deus faz à igreja de Esmirna, em Apocalipse 2, verso 10, é: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E em Tiago fala assim: tende, pois, por grande alegria o passardes por várias provações, pois depois de serem provados, receberão a coroa da vida eterna, a qual o Senhor concederá a todos aqueles que o amam, demonstrando obediência à sua palavra. Que Deus, portanto, nos revigore a fé e que esse exemplo dessas duas mulheres nos sirvam de fortalecimento. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra, Senhor, e por esses exemplos maravilhosos das duas parteiras que se submeteram ao Teu santo querer. Elas fizeram valer a Tua vontade, logo então foram preservadas não só elas, mas toda a sua família. Tua palavra nos diz, Senhor, que nenhum mal nos sucederá, praga nenhuma chegará à nossa tenda, porque o Senhor dará ordem ao nosso respeito, para que nós sejamos guardados com os Teus anjos de todos os nossos caminhos. Dá-nos esta bênção, perdoa nossos pecados e um dia com a Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia na presença do nosso Pai Celestial e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.